Olá, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso curso sobre o método lógico para a redação científica. E deixar claro para vocês que esse método lógico foi desenvolvido pelo professor Gilson Volpato, né? Então, a parte do material aqui são sustentado pelas ideias do professor Volpato, e parte vem da minha experiência, da minha vivência, no processo de fazer ciência, das minhas leituras de outros autores dentro da temática redação científica, tá? Então, eu uni essas partes e essa aqui é a proposta para vocês. Bem, quando se fala método lógico, né, nós pressupomos a existência do método ilógico. Nós vamos ter um vídeo aqui, uma aula só sobre os argumentos lógicos. Então, quando nós ferimos esses tipos de argumento, que é o argumento baseado no pensamento dedutivo e o outro baseado no pensamento indutivo, quando nós ferimos ou um ou outro, nós estamos utilizando do método ilógico. Não tem raciocínio lógico ali, foge desses tipos de argumento, né? E aí as suas conclusões ali, elas não seguem um discurso lógico, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso para vocês depois. Esse método ele se baseia em evidências empíricas, fatos observáveis e concretos. O que são as evidências empíricas, esses fatos concretos, né? Que são observados, né? E que existem no nosso mundo? São fatos que chegam até os nossos órgãos sensoriais. Tudo aquilo, toda as evidências que nós conseguimos observar, quando eu falo observar aqui, ele tem um sentido mais amplo, tá? Não é só pelos nossos olhos, não é só nesse sentido, mas também tem um sentido mais de observar um fenômeno que pode mesmo ter acontecido no passado. Como que isso é feito? Por exemplo, imagine que um cientista está estudando a origem dos seres vivos. Você consegue captar isso pelos seus órgãos sensoriais? Consegue pegar, consegue sentir, consegue ver, ouvir isso? Não, né? Mas, porém, nós conseguimos usar técnicas indiretas ali, por exemplo, registro de DNA, fatos e evidências históricas, unir essas informações e, com isso, sustentar suas conclusões sobre as origens dos seres vivos. Essa é a ideia, né, do processo de construção da ciência empírica, né? Então, as evidências empíricas, esses fatos, elas têm que estar registrados no seu texto. Aonde isso aparece? Aparece no item resultados. Por isso que num texto científico nós temos o item resultados, diferente de um texto filosófico que geralmente não tem esse item resultados, ok? Um texto científico ele tem um item conhecido, né, chamado resultados, que é a sua base empírica, são suas evidências, ok? Basta isso para se fazer ciência? Não, né? Para se fazer ciência, além de você ter essa base empírica, as suas evidências que vão sustentar suas conclusões, essas suas conclusões, as suas ideias, os seus achados, as suas descobertas, né? Elas têm que conectar com a rede de conhecimento existente, que é a comunidade científica. Como que esse elo aqui é feito? Isso daqui é feito por meio de um artigo científico. Ou seja, o artigo científico é o meio pelo qual o cientista divulga os seus resultados, as suas conclusões para a comunidade científica, que é a rede primária, né? A fonte primária de conhecimento. É o conhecimento existente que nós temos hoje, né? E essa comunidade científica vai avaliar se aquela conclusão, se aquela descoberta, né, de fato, primeiro, é relevante, se aquilo vai ampliar o conhecimento, né, existente, ou se aquilo vai modificar uma conclusão existente, um conhecimento existente, né? Então, quando você modifica o conhecimento existente, ou você amplia aquele conhecimento, esse é o processo de ciência, né? Se eles entendem que aquilo está ampliando o conhecimento, então um artigo científico, por exemplo, ele é aceito por aquela comunidade. Claro que, quando eu falo artigo científico, essa comunidade científica é internacional. O que é essa comunidade científica internacional? São autores de vários países,
de várias regiões e vários países, né? E também esses autores também fazem uso do material presente naquela revista, naquele periódico, né? Então, a comunidade científica, quando eu falo comunidade científica, né, ela é formada por pessoas de diversos países e que essas pessoas estão se comunicando, né, por meio do artigo científico. Ou seja, quando você gera os seus resultados por meio de gráficos, enfim, tabelas, estou dando aqui um exemplo, né? Pode ser por meio de um discurso também. Mas quando você gera seus resultados e aqueles resultados sustentam umas conclusões, suas conclusões, e você tem dados da literatura que você, por meio de leituras, estudo aprofundado, você também tem uma outra conclusão aqui. Se você conecta essas conclusões e gera uma nova conclusão, isso é o processo da base empírica. A base empírica são seus resultados e as evidências existentes, né? Os fatos existentes, a rede de conhecimento existente. Com essas informações, você acaba gerando um novo conhecimento. Essa é a ideia, gerando um novo conhecimento, portanto, modificando, né? Enfim, o conhecimento ali existente. Essa é a ideia da base empírica. Nós vamos ter, após esse vídeo, nós temos o próximo, nós vamos falar somente de como nós conectamos, né, as nossas evidências com os dados da literatura e como isso nós podemos gerar novas conclusões. Então, isso é tema do próximo assunto. Então, essa conexão, claro, é feita por meio de um artigo científico, né, conecta aqui com os cientistas. Por isso que, se tiver falhas, embora a ideia seja bacana, né, do trabalho, mas se você tiver falhas metodológicas, algum procedimento que você não apresentou com todas as evidências ali de forma detalhada, aquilo pode gerar dúvidas para os cientistas, aquele artigo geralmente ele não é publicado, né? Então, a parte metodológica tem que ser bem detalhada, bem explicada ali, porque é ela que vai explicar como você gerou aqueles resultados e como que aqueles resultados sustentam suas conclusões. Então, no processo de construção do texto, a gente vai ver que nós começamos de forma inversa. Tem o desdobrar da ciência, no processo de construção do texto. Nós não começamos escrevendo pelo título, resumo, introdução e assim por diante. Claro que isso não é uma regra, né? Mas veja que interessante. Você começa a partir de uma conclusão que você teve da sua pesquisa. Cheguei a tal conclusão. Tá, quais conclusões, quais resultados vão sustentar essas conclusões? Às vezes a gente gera um monte de resultado que não serve para nada. Um ou dois servem para sustentar aquelas conclusões. A gente coloca um monte de resultado e apenas 2 são suficientes para a sua conclusão. Por isso tem que tomar cuidado com isso. Tá? É exatamente nesse sentido que nós temos que sempre lembrar de sintetizar, né? Repensar na hora do processo de construção do texto, quais são os elementos ali que evidenciam as minhas ideias. Bem, aqui é um exemplo, né? Um exemplo do que não fazer no processo de construção do texto. Imagine a seguinte situação: a pessoa conclui, eu vi Deus. Isso deixa de ser um fato? Não, é um fato. Mas é um fato individual, é um fato pessoal. A ciência não aceita evidências pessoais individuais. Não faz parte do discurso científico. Muitas vezes nós nos deparamos com um texto que a pessoa apenas fala, eu vi dessa forma, fiz assim, fiz assado, mas esquece de evidenciar. Mostre como você fez. Quais são suas evidências que de fato sustentam suas conclusões. Ok? Então, tomar cuidado com isso. Essa é uma frase do professor Volpato, eu gosto bastante, cada palavra e cada sinal nunca ocorrem ao acaso, dependem da lógica da ciência. Se você tem as suas conclusões, ou chegou naquelas conclusões, eu não posso pegar e falar, olha, eu vou utilizar esse gráfico de barras ou vou utilizar esse gráfico de linhas. Não é uma escolha pessoal, não parte de você escolher. Se a sua conclusão é aquela, só pode ser aquele gráfico que eu vou utilizar. Não posso escolher o outro. Depende da lógica do discurso. Então, isso tem que tomar muito cuidado e nós vamos ter um vídeo também só sobre essa questão.
Então, pessoal, no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar como que funciona essa tal da base empírica. Base no sentido de sustentar as suas conclusões. Base empírica que são suas evidências, seus fatos. Isso sustenta os seus achados, ok? Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Valeu!